Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é o episódio número 27. Estou com um convidado super, hiper, mega especial. E o papo de hoje, o Éden Molim, psicólogo, diretor de RH, empresário, vamos conversar um pouquinho. E o papo de hoje vai falar um pouquinho sobre como fazer sua empresa ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? O GPTW, Top One, como ter times fortes, engajados e por 2 anos consecutivos, né, Éden? Ser a empresa número 1 das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou CEO e fundador da Empresa com Propósito e vou apresentar aqui Éden Molim. Éden, seja muito bem-vindo, cara. Prazer imenso ter você aqui. Gratidão por estar aqui. A gente já estava conversando um pouquinho no almoço ali, né, sobre várias coisas, né, e que esse papo de hoje seja um papo leve, um papo tranquilo, um papo onde a gente de fato conte um pouco dessa história, talvez num nível até mais profundo, né? Muita gente só vê a parte glamurosa, né, do GPTW, número 1, GPTW, 2 anos seguidos, mas o dia a dia, né, tem seus altos e baixos, né? Mas eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, contasse um pouquinho da tua história de maneira resumida, tua trajetória, para a gente depois seguir com esse papo aqui no flow aqui, né, sem muito script, sem muita coisa. Seja bem-vindo, cara. Maravilha, Guilherme. Super agradeço o convite aí, a disponibilidade. É um prazer estar aqui. Eu sou um profissional de recursos humanos, né? Basicamente, minha formação em psicologia. Eu gosto de estudar, estudei bastante. Trabalho com recursos humanos já há mais de 25 anos. E estou lá na Novo Nordisk, que tem pouco mais de 5 anos. E quando eu fui contratado lá, a gente está por volta de 42º ou 49º no ranking GPTW. E o desafio estava conectado com aumentar o engajamento da organização. Na verdade, era para aumentar o nível de consciência da organização, só que a gente traduziu isso com engajamento. E aí veio a coisa do GPTW, né? Porque é algo comum, é algo conhecido, a gente poderia medir, comparar com outras empresas para ter parâmetro e também aprender nesse processo. E aí a gente decidiu colocar esse desafio, não é uma meta, é um desafio de ser o primeiro lugar para trabalhar, o que já é o 2º ano consecutivo que a gente atingiu. Mas o mais importante, Guilherme, é que esse statement, né, de ser o primeiro lugar para trabalhar nunca foi nosso mote principal. Quando a gente colocou isso lá, foi uma forma de traduzir algo que é mais abstrato, tipo consciência, em algo concreto, que seria engajamento, e o que a gente queria era transformar a organização, né, ter um ambiente saudável, onde as pessoas pudessem, enfim, dar o seu melhor, viver o seu melhor, crescer de forma tranquila, natural, como ser humano. Então esse foi o objetivo principal. E aí o subproduto veio ser o primeiro lugar do Great Place to Work, que é muito bacana, né? Vamos contar um pouquinho dessa trajetória, né? Porque o resultado, ele é a fotografia, ele é a foto, né? Mas eu queria que a gente começasse a contar e falar muito do filme. Como é que foi esse filme? Como é que era quando você chegou? Como é que era antes? E eu acho que o empresário, que é o público que assiste a gente aqui, o empresário, ele é um cara muito... ele gosta de atalhos, ele quer saber as respostas, está sempre procurando o como das coisas, né? E, obviamente, não necessariamente tem uma bala de prata e as respostas para tudo, mas a gente conhecer um pouquinho, né, de um trabalho nos bastidores, vida real, né, um exemplo real, com legitimidade da Novo Nordisk, lá, o que você desenvolveu, mas contar o filme dessa trajetória, né, a gente estava conversando ali no almoço e, cara, tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita ciência por trás, tem muita coisa que você desenvolveu, né? Acho que a parte boa de você também ser uma empresa multinacional, né? Acho que a sede é na Dinamarca hoje, e você conseguir também, inclusive ter budget, cara, de poder fazer pesquisas, fazer estudos, né? E tomar decisões de maneira também, eu não vou dizer 100% consciente, porque muita coisa é hipótese, né? Muita coisa é teste e tal. Mas conta esse filme pra gente, Éden. Como é que era antes, cara? Quando você chegou, pro desafio que você tava, e como é que você foi transformando, o que você entendeu na jornada no meio, quais foram os erros e acertos, pra gente poder... E aí daqui eu vou entrando e vou aprofundando um pouco mais quando eu achar necessário aqui em cada uma das etapas. Maravilha. Guilherme, essa história, ela começa eu tenho, assim, duas coisas que me interessam muito na vida. Um é consciência, espiritualidade, ou seja, essa coisa mais abstrata.
E outra é estatística, analytics, que é uma coisa bem concreta. Eu lembro quando eu me formei em psicologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi o retorno financeiro das ações de recursos humanos. Naquela época, as empresas que eu trabalhava, etc., o povo falava, não, esse negócio de recursos humanos isso aí é perfumaria, né, que eles falavam. Isso me incomodava muito, porque eu sabia do retorno que tinha isso. Então, eu já vinha aprendendo muita coisa. Desde cedo eu aprendi que a linguagem do negócio é a linguagem de números. Não adianta eu querer abordar temas muito profundos, etc., que vai desconectar. Então, a linguagem é a linguagem de números, e eu já tinha aprendido isso. A linguagem do mundo dos negócios é financeira, né? Sempre foi, sempre vai ser. Gente, no final das contas, também todo mundo é cobrado e contratado para entregar resultado, né? E se traduz em finanças, de modo geral. Exatamente. O grande ponto, Guilherme, que eu vejo que está se transformando no mundo, está ficando mais claro, é que é o resultado às custas do quê? O resultado em troca do quê? Porque você pode usar a pessoa como um mero recurso nessa busca pelo resultado, ou você pode usar a pessoa como o recurso principal que naturalmente vai gerar o resultado, entende? É meio contraintuitivo, cara, mas assim, se você tem um empregado feliz, engajado, é óbvio que esse cara vai tratar bem seu cliente. O contrário disso é você ter que ficar cuidando do empregado o tempo inteiro para ver se ele está sorrindo, para ver se ele está falando isso, se ele está falando aquilo, com programinha para o que ele falar. Então, traz também para o empresário uma liberdade maior, né, nesse processo. Mas, cara, eu cheguei na Novo Nordisk e eu já era uma empresa muito boa, uma empresa muito, muito bacana, assim, com uma cultura legal e tal. Empresa que, em termos de produtividade, estava muito positiva. E o vice-presidente que me contratou, eu estava fora do mercado 1 ano e meio, cara. E eu não sabia se eu ia voltar para o mercado. Eu faço outras coisas, não sabia se eu ia voltar, estava bem desacreditado. Porque eu também atuo com psicologia, então a gente acaba, mais de 20 anos atendendo em terapia, a gente acaba identificando quando a pessoa está falando a verdade ou não, etc. Não é que tem superpoder, não, é que você trabalha com isso. E aí eu ia para as entrevistas, Guilherme, e perguntava, por que você quer me contratar? Aí o cara falava, não, porque vamos cuidar das pessoas e e papapá. E a alma dele estava me falando, cara, porque a matriz mandou eu contratar, eu quero ganhar meu bônus e que se dane. Então ali eu até recebi algumas propostas, mas não evoluía nisso. Até que eu fui e conheci o vice-presidente lá da Novo, que esse cara, quando eu perguntei para ele por que ele queria me contratar, ele falou, cara, eu quero elevar o nível de consciência das pessoas dessa organização, e eu não sei como fazer. E ele me falou a verdade. Então ali eu falei, cara, então você sentiu verdade ali. Como psicólogo, tu conseguiu identificar isso. Eu senti isso, depois eu vi que era verdade, né, na convivência. E o discurso estava alinhado com a prática. Estava alinhado. Então ali já teve esse alinhamento inicial. Então era isso que ele queria. Agora, como iríamos fazer isso, eu já sabia que eu precisava traduzir isso para a linguagem. Mesmo sendo o vice-presidente que queria, cara, se o restante do time, as pessoas não comprassem isso, não iria para frente. E era uma cultura muito focada em resultado. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas era muito focada em resultado. Qual o problema de uma cultura muito focada em resultado? Tem alguns. Tem muita vantagem, mas tem alguns. Você vai determinar uma meta. Você é meu chefe, você vai determinar uma meta comigo. O negócio é o resultado. Cara, eu vou tentar colocar uma meta que eu consiga atingir. Você vai tentar colocar uma meta um pouco mais alta. Aí a gente entra nessa discussão, entende? Já uma cultura focada em propósito, se a gente trocar, tira meta, põe desafio. Se você vai atingir ou não, não interessa. Porém, você tem que estar na linha positiva, entendeu? Você tem que estar trabalhando para a linha positiva. Um mês talvez não, outro não, mas na maioria das vezes tentando melhorar, tentando buscar isso, entende? É mínimo, mas dá um impacto diferente. Não, sem dúvida. Tem algumas linhas de pensamento quando se fala de cultura, principalmente de resultado, né? Aí acho que é bom a gente entrar às vezes nisso, porque a linguagem do empresário, ele quer saber de duas coisas, né? Resultado e crescimento. Crescimento e resultado. Sendo que resultado é consequência, né? Resultado é o que eu tenho. Tudo aí. Ou seja, resultado está no nível ter. É fim, não é meio. É consequência, não é causa. Mas o que eu faço para poder obter o resultado. Então, resultado, uma cultura de resultado é uma coisa que eu venho me questionando muito, porque a gente tem uma cultura muito forte em resultado lá dentro.
na minha empresa. E aí, até jogando o jogo aberto aqui, que assim, cara, será que resultado não gera mais pressão às vezes nas pessoas, né? Não gera mais pressão do que... Será que... E resultado não necessariamente só depende da pessoa. Vamos pegar um resultado comercial. Não depende só de mim, pô. Por melhor vendedor que eu seja, mas depende do outro lado, do cliente que está do outro lado, que quer comprar ou não. Eu posso fazer toda a minha parte. Então, resultado eu não controlo. O que eu controlo? É o meu comportamento. Então, o resultado é consequência, eu não controlo. Mas o comportamento eu controlo. O resultado não depende 100% de mim, mas a minha atitude e o meu comportamento dependem 100% de mim. Então, será que não tem que mudar a cultura de resultado para uma cultura talvez de, sei lá, de superação, de desafio, de não desistir? Porque se eu estou garantindo que eu faço a minha parte, o resultado ele é a consequência, ele vai vir, né? Então talvez seja um pouco do que tu tá querendo trazer isso aí. É bem nessa Tá. linha, cara. É o estilo de vida, né? A cultura de aprendizagem, né? Que tá ligada a isso. Mas abre espaço para erro, abre espaço para experimentação, abre espaço para o novo. Então traz elementos diferentes ali. E é bem isso mesmo, sabe, Guilherme? Você trouxe o seguinte, que o comportamento eu tenho sobre o meu comportamento. Sobre o outro eu tenho influência. E sobre o resultado você pode dar o seu melhor, cara. Você não tem coisa de mercado, Mas tem gente que você tem depende do movimentos, outro também. tem Depende do muita coisa. mercado, depende do outro, da concorrência, de uma série de coisas. Exatamente. E aí, sabendo disso, eu já traduzi essa coisa da consciência. Tá. Então, se eu melhorar o engajamento, se as pessoas estiverem mais felizes, aumenta a consciência, bem provável. Né? Porque não dá para... O desafio era aumentar o nível de consciência das pessoas. Eu não tenho nem como medir esse negócio. Mas dá para você entender ali no dia a dia da organização, na cultura da organização. Deixa eu tentar te interromper mais uma vez, tá. Ed. Por que acho que tu tem essa clareza com certeza, mas por que no fundo ele queria aumentar o nível de consciência das pessoas, mas o que é que ele via como resultado disso, aumentando o nível de consciência das pessoas? O que é que o aumento de nível de consciência, eu sei que você é psicólogo, mas eu quero essa ajuda porque nem todo mundo talvez esteja assistindo aqui vai entender. Por que aumentar o nível de consciência das pessoas traz resultado? E aí volta e continua a história. O vice-presidente lá, o Reinaldo, é um cara que tinha passado por um caminho de superação e de elevação de consciência. Tá? Então ele tinha vivido isso na experiência dele e ele sabia a riqueza que é a expansão da consciência. Então ele entendeu que ele precisava manifestar isso dentro da organização. Resultado já era muito bom daquela organização. Era muito bom. Hoje é infinitamente melhor. Então, o que já era bom, o que não precisava mexer, porque já estava muito bom, conseguiu ficar melhor sem falar de resultado. Entende? Então, ele tinha... Da onde vinha esse desejo? É um desejo de fazer o bem para a humanidade. Era esse o desejo fundamental. Mas não dava para a gente chegar lá, dar as mãos e cantar um John Lennon e dizer que iríamos fazer o bem para a humanidade. É porque, no fundo, o resultado ele só vem através das pessoas, né? Então, pessoa é meio, resultado é consequência, é fim. Se eu mexo nas pessoas e aumento o nível de consciência delas, faço elas se envolverem mais, se engajarem mais e serem mais felizes, consequentemente isso se torna... É simples. Você é casado, Guilherme? Não, sou noivo. É noivo? Tá. Como é que é o nome da... Duda. Duda. O dia que você percebeu que a Duda tava te dando... que você tinha chance com a Duda, aquele dia não foi o dia mais bonito do mundo, cara. O céu tava... Que trânsito. Você não tava preocupado com o trabalho. Você performou melhor. Tava tudo lindo. Cara. Perfeito. Imagina se a gente tende a ter um nível mais alto de energia, de alegria, do mesmo dia que você encontrou. Entende? Então é meio que óbvio que você vai fechar mais clientes, óbvio que você vai trabalhar melhor, óbvio que você vai cometer menos erros, óbvio que você vai estar mais seguro e óbvio que você vai gerar mais resultado. Só que existe uma crença que foi implementada no mercado através de uma cultura de supervalorização da razão, supervalorização do material, que diz o seguinte: quanto mais você trabalha, mais você tem, quanto mais pressão, melhor, quanto mais... Toda essa cultura está gerando profissionais doentes, pessoas doentes, está acabando com família. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais depressivo, se eu não me engano, e o quinto mais estressado. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, não é sustentável. E aí você vê executivos super bem-sucedidos que
Então, já senhores que às vezes podia, sabe, fazer outra coisa da vida e tal, mas não consegue deixar aquilo. Por quê? Porque está em busca do poder, não em busca de uma realização maior. E aí você vê a vida toda destroçada, não fala com o filho, não sei o que, tem melhor cargo, melhor salário, melhor não sei o que, mas e a vida, entende? Então, aí a gente traduziu tudo isso com engajamento. Por quê? Porque engajamento era algo palpável. E a primeira coisa que eu fiz, Guilherme, foi começar a medir esse engajamento. Né? Então, eu implementei um processo de check pulse, que é... A gente fez um processo estatístico, eu implementei People Analytics. Não era a pergunta que o Eden queria. A gente identificou quais são as perguntas alavancas e não é a menor pergunta, a pergunta com pior resultado. Você roda um People Analytics, você vê a pergunta que tem mais impacto para aumentar todas as outras, tá? Mas, teoricamente, para simplificar, imagina que são as perguntas menores, ó, tá? Aquelas perguntas onde a gente era pior... Não é só achismo, né? Não, teve teve dado, tudo teve coisa... desde o início, teve muita ciência por trás. Aí, o número de perguntas era um número específico que dava uma validade estatística também, entende? Tudo muito bem pensado. E a gente começou a aplicar essa pesquisa mês a mês. Primeiro mês que eu apliquei essa pesquisa, eu acho que teve uma participação de 30% da organização e reclamação de 100% da organização. Por quê? Por um lado, o líder se sentia inseguro, pô, tá fazendo pesquisa, vai ver minha área, vai não sei o quê. Por outro lado, o empregado achava, se eu votar ruim, ele vai me mandar embora. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Segundo mês, terceiro mês, nesse meio tempo, eu coloquei na área, eu preparei HR Business Partners e coloquei na área para suportar. E aí, ao invés de eu chegar lá com uma cartilha de como fazer as coisas, meu HR Business Partner chegava pro líder e falava, cara, o engajamento tá baixo. O que você quer fazer? Aí o líder falava o que ele queria fazer. Vamos testar? Vamos. Fazia aquilo. A única obrigação era fazer algo para ver se funcionava. Não tinha mais obrigação nenhuma. Fazia aquilo. No mês seguinte, testava. Melhorou? Piorou? Era um teste ou ações que idealizavam a melhora no ambiente, no engajamento das pessoas ali do time. Beleza. Exatamente. E o líder tinha a liberdade de testar, desde que você medisse depois aquela ação um tempo depois, para poder analisar o check pulse ali, para identificar como é que estava o pulso daquele time. Exatamente. E nesse interim, a gente começou a descobrir coisas que funcionavam muito na organização, que era um grupo de ações. Além disso, a gente criou como se fosse uma matriz X, entendeu? Tipo uma matriz Nine Box, só que uma matriz X onde tinha assim, ó, resultado daquela ação versus cultura que a gente queria trabalhar. Porque a gente estava trabalhando numa cultura de propósito e caring, né? E cuidado, entendeu? Perfeito. Essa era a cultura que a gente queria implantar. Isso aqui é um lance que eu acho que é legal, porque a gente pode chamar isso de artefatos. São artefatos, né? Artefatos que eu tento colocar e implementar dentro da minha organização, desde que ela não infrinja a minha cultura e a cultura que eu gostaria de ter. Então, não é um artefato que eu implemento uma ação de qualquer jeito. Ela tem vínculo ou ela não infringe a nossa cultura. É meio que isso, né? Tá alinhado com a cultura? Tá. Então, acho que faz sentido a gente testar, porque a gente tá passando uma mensagem, um artefato ali que passa uma mensagem que reforça a minha cultura ali no jogo. Exatamente. Beleza. Então, você poderia aumentar o engajamento, sei lá, isso não aconteceu, mas pagando as pessoas, o engajamento é alto, entendeu? Se está alinhado à cultura, não, porque a gente não quer engajamento alto, a gente quer que o engajamento esteja alto, não é o gráfico, não é mudar o gráfico, é mudar a energia. E dentro disso, Guilherme, com um tempo, sei lá, um ano e pouco, a gente começou a identificar que tinham ações que não estavam ligadas às culturas e que tinha ações que estavam ligadas à cultura e que davam muito resultado. Essas ações a gente pegou e criou um menu de ações, onde o líder, o engajamento na área tal caiu. A gente ia lá para o líder, esse problema seu aqui, ó, que está sendo identificado, o Joãozinho, o Luizinho e o Zezinho já passou por esse mesmo problema. Eles fizeram essa mesma ação e teve um aumento de X pontos percentuais. Você gostaria de repetir essa ação ou você quer criar algo novo? E, honestamente, se o cara quisesse criar algo novo, estava tudo bem. O cara não ia ser julgado por isso, não. Às vezes ele queria cumprir aquilo, às vezes ele queria criar algo novo. Desse criar algo novo, às vezes saía coisa que não dava resultado nenhum, na maioria das vezes, mas eventualmente, cara, tinha uma coisa nova que a gente não tinha nem pensado.
entrava para o menu de artefato, para o menu de ações. Com o passar do tempo, a gente estabilizou. Então, teve uma curva que aumentou muito o engajamento da organização, aí estabilizou, aí outra que aumentou quando a gente criou isso, aí estabilizou. Fases, né? São fases de melhoria, exatamente. No caso, né? Só que aí a gente já estava muito alto no engajamento. Aí eu comecei a me perguntar, tá, o que esse grupo de ações ali tem em comum? Eu gosto muito de estatística, e uma das questões da estatística é encontrar padrões. Então a gente começou a estudar e encontrou um determinado padrão que todas aquelas ações tinham. Foi o que a gente chamou de artefato, né? Que é o que a gente aplica hoje na organização. Então esse padrão, que simples, mas que tem alguns detalhezinhos para fazer ele bem feito, que basicamente perpassa pelo líder ter conhecimento disso, grupo focal ou reunião com o time, levanta as hipóteses e possibilidades, traz, vem o líder do líder para fazer o compromisso com isso, aplica isso, mede de novo, tá? Tem 8 passos, mas é bem simples. Tem um frame, né? Tem um frame, que seguir bonitinho funciona. Esse artefato, onde quer que a gente aplicava, ele aumentava em 12 pontos percentuais, não estou falando 12%, 12 pontos percentuais em média, o engajamento. Tinha gente que chegava a 26%, 26 pontos percentuais. Tinha gente que tinha 6, mas a maioria era muito alta. E na média dava 12. Então, é um negócio cientificamente comprovado que funciona, que deixa o time mais feliz, que o líder fica mais feliz, que isso tem impacto, teve impacto em redução de falhas operacionais, tinha impacto em maior presença, tinha impacto em todas as áreas, em maior produtividade e tal. E a gente conseguia fazer essas correlações. Qual é a ciência por trás disso tudo? Porque eu sei que teve muita ciência, teve muito estudo, né? Científico ali também, tem muito da psique. Vamos tentar aprofundar um pouco mais e descer nesse detalhe aí, porque até para poder trazer dados, né? Trazer racionalidade também para uma coisa que é tão intangível na maioria das vezes, né? Falar sobre felicidade, falar sobre engajamento, falar sobre envolvimento é uma coisa que é intangível, né? Mas quando você faz isso de maneira intencional, tá alinhado com a cultura, né? Porque eu brinco assim, ninguém se engaja com algo que ele não acredita, com algo que ele não dá valor, com algo que ele não vê propósito, com algo que ele não se conecta, com algo que ele não valoriza. Então, engajamento gera envolvimento. Envolvimento provavelmente deve gerar lá a felicidade, a produtividade e tudo mais, mas quais foram as análises científicas aí que tu fez, estatísticas e tal, que tu pode trazer aqui para racionalizar um pouco mais esse papo mais intangível aqui? Sim. Cara, eu entendo assim, que eu tive uma base, eu gosto de estudar bastante, então eu tive uma base filosófica e de consciência e espiritualidade muito forte. Em cima dessa base vem o conhecimento de psicologia. Em cima dessa base, aí vem o conhecimento de neurociência e estatística, entende? Então, assim, na medida que você parte do princípio que a pessoa, quando ela está quando ela tá com medo, ela eleva o nível de cortisol, mais adrenalina também, noradrenalina, um negócio assim, eleva um pouco isso. Isso faz com que o cérebro dela opere em ondas beta alta. Ondas beta alta está ligada à sobrevivência. Quando você está numa operação mental e corporal de sobrevivência, você não está numa operação de ser criativo. Você está numa operação de sobreviver. Um líder que chega esculhambando com todo mundo, colocando medo no ambiente, e isso você consegue sentir no ambiente quando você entra, esse líder ele está gerando isso dentro das pessoas. Então, as pessoas vão cumprir o procedimento na maioria das vezes. Probabilidade de errar aumenta? Aumenta. Elas serão criativas? Não. Ela quer sobreviver. Então, se está numa reunião e ela percebe uma possibilidade de erro em uma decisão que está sendo tomada, é muito mais seguro para ela ficar calada do que falar algo. Então, o líder deixa de contar com a inteligência coletiva que está ali na mesa. O contrário disso, quando é um líder que tem empatia, e eu vou comentar de um dado de empatia aqui, quando é um líder que tem empatia, e ele consegue ter uma relação madura de adulto para adulto, porque se o líder chega esculhambando todo mundo, ele se põe em posição de pai, o que todo mundo vai se colocar? Na posição de criança. Então, aí ele vai ter imaturidade, não é? Agora, se ele trata de adulto para adulto, independente de cargo, de idade, é um adulto que está aqui na minha frente, eu sou um adulto.
Portanto, eu tenho que tratar com respeito, com seriedade, etc. Brincar, se divertir, mas em relação à adulta. Ele cria uma operação mental onde a pessoa vai ter, talvez, um pouco mais de dopamina, que ela vai se sentir mais feliz de estar ali trabalhando, motivada. Talvez ela vai ter um pouco mais de endorfina, então ela vai percorrer longas distâncias, ou seja, ela vai ter mais resistência para solucionar um problema, etc. E como ela está em ondas beta baixa, de vez em quando o cérebro dela vai escorregar e vai cair em teta. E ali ela vai ter o processo de criatividade. Por quê? Ela vai conectar aquela informação e aquele problema com a experiência prévia que ela tem. E aquilo, ela acessa o inconsciente. Então, dali ela consegue puxar a criatividade. O que é bem diferente de uma operação mental na pressão, entende? Então, explicar isso para os líderes, trabalhar com eles, contar essas historinhas, fazer esse letramento da galera nesse processo. E mais importante do que estudo, cara, mostrar na prática e dar liberdade para o líder experimentar, isso fez toda a diferença. Porque o cara via, cara, no Joãozinho, no Zezinho, no Luizinho deu certo. Eu apliquei aqui, deu certo também. Pô, primeiro, esse RH não chegou aqui me falando o que eu tinha que fazer. Dizendo que eu tô errado, que o livro tal, que o ator tal, não sei o quê. Ele me perguntou o que eu queria fazer, o que eu achava que deveria fazer. Ele me apoiou. Deu errado, ele não me esculhambou. Não pegou meu nome e foi expor lá pro presidente da empresa. E me mostrou que eu tentei, deu certo. Pô, esse cara talvez tenha algo aqui que eu possa aprender junto. E aí você cria parceria, entendeu? Tu falou da estatística sobre empatia. Empatia, essa é boa. Conta ela. Aí, amigo, o que a gente começou a fazer? Todas as ações que passavam pelo artefato, todo mundo que passou pelo artefato dava um aumento médio de 12 pontos percentuais, certo? Aí a gente ia lá naquelas pessoas, nos empregados, lá nos colaboradores, e perguntava para eles o que mudou. Por que aumentou? O que mudou? O comportamento número 1, outlier, assim, no gráfico, fica lá longe, é vulnerabilidade. E aí, isso vai contra a cultura que a gente cresceu também. Porque o líder tem que saber de tudo, o líder tem que ter todas as respostas, o líder tem que ser o cara que não se abala. E aí, vulnerabilidade, como é que é isso? Ah, então eu tenho que chorar na frente do meu time, Eden. Não, você não tem que chorar na frente do seu time, não. Vulnerabilidade é, primeiro, você não ter a certeza que você tem todas as respostas. Véio. Troca a certeza por hipótese, cara. Trocar a certeza por... Aconteceu um problemão lá na área. Em vez de você chegar, aconteceu isso, quem fez isso, não sei o quê. Pergunta, o que aconteceu, gente? Aí a pessoa responde. Aí tá, por que isso aconteceu, tá? Como vocês acham que dá para corrigir isso aqui? Suponhamos que a pessoa falou uma besteira. Pergunta, você já levou isso aqui em consideração? A pessoa fala, pô, não levei. Posso te dar uma sugestão? Posso, se fizer isso aqui e tal. Então, ensinar esses processos. E aí, na hora que o cara vai tendo ganhos, porque ele vai fazer isso fake. Primeiro momento é fake, é igual você aprender a dançar. Aí você vai ficar lá aquele negócio fake. Com o tempo... Todo hábito novo é estranho. É estranho, até se tornar o competente inconsciente. Aí, esse cara vai fazer isso de boa vontade e ele vai começar a ter retorno disso. Ele vai começar a ter retorno. De repente, isso passa a ser ele, é quem ele é. É menos, o que tu está trazendo aí é menos liderança por controle e um pouco mais liderança por contexto, né? Porque o controle é eu chegar e dizer que tá errado, e dizer que não, faz assim, muda isso aqui, vem pro lado de cá, faz aqui. E, cara, gente boa não gosta de ser controlado. Gente criativa também não gosta de ser controlado. Se eu digo pra você, você é uma pessoa boa, um talento. Se eu digo como tu tem que fazer, eu tô inibindo tua criatividade. Isso é ruim. Talvez te coloque naquela zona que tu falou lá de beta alto lá e tal. Diferente de eu liderar por contexto, né? Cara, a gente tem esse desafio, o caminho é esse aqui, o contexto é esse, o cenário é esse aqui. O que tu acha que tu tem que fazer? É uma diferença aqui de abordagem, de liderança, mas que você estimula que talvez... A gente pode dizer que essa liderança por contexto, ela estimula um pouco mais, que eu fiquei curioso, eu queria aprofundar nisso aqui. Ela estimula um pouco mais essa liberação de endorfina e tal, e bota você na zona teta, que você falou é teta? De vez em talvez quando... uma liderança por controle
por pressão, ela vai te colocar mais numa zona de beta? Seria isso? É a beta alta, que é a do estresse, e beta baixa é a que tem a probabilidade de escorregar ali para teta e voltar. Teta é quando você dá aquela viajada, entendeu? Você deu aquela viajada, você deu uma pescada no inconsciente de um negócio importante que você traz para cá, pro seu dia a dia. E é exatamente isso, cara. E assim... Que eu acho que o hack e a sacada que eu queria que a gente pensasse junto é como que eu consigo colocar, quais são as ações práticas que eu posso, ou uma forma de liderar, que eu posso colocar meu time nesse beta baixo, né? E não nesse beta alto. Isso, exatamente. Era a pergunta que eu queria te fazer. Então começa pelo seguinte, cara. Faz mais pergunta, ao invés de ter mais certeza, né? Para de brigar com a galera. Brigou com a galera, acabou. Você não vai ter, todo mundo vai estar em beta alta. Faça muita terapia, muita inteligência artificial. Vai processar as coisas. Nem sempre você consegue ser tão calmo assim. E assim, cara, faz parte dessa coisa do adulto com adulto, sabe? Às vezes o líder ou o empresário, ele cria a ilusão de que porque ele falou, porque ele ensinou que tudo vai sair certo. Não, cara. O outro ser humano vai errar, vai repetir o erro. E você vai ter que explicar 50 vezes. Uma pessoa, talvez, em 1000, você vai falar uma vez, ela vai entender e vai cumprir. 1 em 1000. Se você tem essa pessoa, paga bem para essa pessoa. Porque a maioria vai errar algumas vezes. Ou por falta de entendimento, ou por falta de prática, ou porque deu uma viajada ali e não conseguiu cumprir e tal. E aí, na medida que você reage negativamente a isso, você se põe na posição de adulto e briga, o outro se põe na posição de criança. Agora, como adulto, eu entendo que é parte do meu trabalho ajudar as pessoas a estar de acordo com a cultura que eu quero, com o comportamento que eu quero e tal. Então, eu entendo que é parte do meu trabalho chamar a conversa uma vez, 2, 3, 4. Vai ter uma hora, talvez eu vou mandar embora. Mas eu tenho que ter essa abertura para isso. E a pessoa se sentir confiante para isso, entendeu? Para viver essa experiência. E aí, perpassa por essa coisa da vulnerabilidade como comportamento, mas o que faz a diferença, que é muito mais profundo, é o seguinte, cara, eu acreditar que aquela pessoa que está lá não quer me prejudicar. E que ela não é burra, e que ela não quer me prejudicar, e que se eu parto do princípio que ela é burra, que ela quer me prejudicar e vou pra conversa, ela sente. Não deveria nem estar ali, né? Não deveria nem estar ali. Eu falo que ninguém sai de casa todos os dias pensando assim, hoje eu vou pra empresa só pra dar dor de cabeça pro meu líder, pro meu chefe. Eu tenho certeza que ninguém pensa assim. Mas na prática acontece de vez em quando. A teoria é diferente da prática. Né? Acontece. E é normal. Por quê? Porque somos seres humanos. A gente erra, né? A gente cansa, a gente tem preocupações, a gente tem outras coisas. E aí quando você já vai com a cabeça, talvez com essa energia mentalizando isso, a outra pessoa, tu falou, a outra pessoa sente. Sente. E aí tem alguma relação ali que ela faz o quê? Qual é o comportamento? Ela entra na zona de medo. Tem uma pesquisa científica que eu gosto muito, que é do HeartMath Institute, que eles têm várias parecidas com essa, mas tem uma específica que é o seguinte. Eles colocaram um sujeito lá e o computador randomicamente escolhia imagens, ou imagens positivas, tipo uma flor, uma criança sorrindo, um pôr do sol, ou imagens negativas, tipo um acidente de carro, uma cobra pulando, uma pessoa pegando fogo, entende? Randomicamente. E eles mediam ali a reação daquilo na pessoa, tanto no corpo, pupila, quanto no cérebro e tanto no coração. Aí tá a pegada do negócio. Na medida que aparecia a imagem lá, o corpo já reagia imediatamente àquela imagem. Tá? A pupila dilatava, etc. E alguns microsegundos antes do computador escolher, que ele escolhia randomicamente, o cérebro já estava posicionado para a reação positiva ou a posição negativa. Existe uma premonição do que iria acontecer. Porém, o coração estava muito antes. Eu não lembro os números, mas eu acho que era 4 milissegundos antes o cérebro e 20 milissegundos antes o coração já estava posicionado. Então, existe uma premonição daquilo. Aí o líder vai sentar com o cara, eu acho que você é burro, eu acho que você tá aqui para me prejudicar. Antes dele falar, o coração já foi. Já foi. Então, é aquela que a energia sempre chega primeiro nos cantos. Seria mais ou menos isso. A ciência já prova isso há muito tempo. E aí entra o cara fazer o trabalho interno, né? Se elevar o nível de consciência, elevar o nível de espiritualidade, elevar o nível de entendimento de mundo,
Porque o mundo é muito maior do que isso. E se o cara tá ligado só ao resultado, cara, ele tá tão preso naquilo. Isso gera uma química de hormônio e neurohormônio nele, que ele é viciado naquele negócio. Que É a dá sopa barato, de hormônio lá, né? que é sopa de hormônio, que dá barato esse negócio, que ele não consegue largar daquilo. E ele vai encontrar, não interessa o que aconteça, ele vai buscar aquilo para o corpo dele reagir daquela forma, entendeu? Ele ter aquela descarga que ele precisa. Então, passar... É porque o cara é ruim. É como se o líder precisasse... Sei lá, vamos pegar assim. É um líder que é mais duro e mais dominantezão alto e é mais agressivo. É como se ele... O corpo dele, às vezes, pede que ele seja assim para ele se alimentar daqueles hormônios para poder acalmar. É meio que isso? É exatamente isso. É vício. É vício mesmo. E tem possibilidade de sair disso? Tem, cara. Eu sou um líder que eu tenho dominância altíssima. Altíssima. Fora do... Eu sei que você também. O meu D é 91. Pois é. É mais alto até do que o normal. Todo mundo que vê meus testes fala assim, cara, isso aqui tá errado. Isso não é quem você é. Entende? E é fake o que eu faço? Não. Hoje em dia não. No início era fake. No início eu insistia até conseguir trabalhar as coisas internas. É um trabalho interno de inteligência emocional grande. Exatamente, muito grande. De consciência, de entendimento, de compreender que os padrões que eu estava ali na organização, e todos eles são refletidos do padrão que eu tive com pai, mãe, infância. E pai e mãe deu o que podia. Não estou culpando pai e mãe aqui, não. Deu o que podia, do jeito que podia, com a consciência que podia. E aí a gente cria esse programa, essa psique, cheio de mecanismos de defesa, ou seja, uma psique doente, que trouxe a gente até aqui, que a gente sobreviveu e a gente vai para a organização. Aí a gente vai procurar uma organização que tenha meio que a conexão com a psique doente nossa, entendeu? Pode ser uma organização mais tóxica, ou mais saudável, ou mais feliz, ou mais etc. Enfim, que a gente traduz isso como cultura, né? Então, Guilherme, tudo volta para mim, como pessoa, né? O trabalho interno que eu faço comigo, e tudo que eu tô vivendo ao meu redor é um reflexo desse trabalho interno. O mais interessante, cara, na medida que o cara começa a mudar, esse artefato a gente aplicou ali, né? Foi média de 12 pontos percentuais. Esta média tende a manter alta. Se esse líder sai daqui e vai para uma área onde o engajamento está baixo, esse líder, ele tende a aumentar, ou seja, ele aprendeu na prática o que é o processo de liderança. Que, na verdade, e tem estatística que fala sobre isso, né? Que o líder, ele representa diretamente 70% do engajamento do time é diretamente relacionado ao seu líder direto. Às vezes o time não trabalha nem pela empresa, nem pela companhia, é pelo líder direto dele. É pelo líder. Então tem interferência, então, com a forma como o líder sabe liderar e os artefatos que ele usa dentro desse processo. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Tá. E na prática, Éder, quais foram esses rituais? Se a gente puder deixar um frame, sei lá, de 1, 2, 3. Eu sei que talvez nem tudo é tão replicável assim, porque como a gente falou, tem artefatos que não vão se identificar e combinar com determinadas culturas. Uhum. Né? Mas se a gente tiver que passar um frame, né, rápido assim, cara, quais foram os rituais? Bom, vamos voltar para o início da conversa, que eu acho que talvez tenha relação com isso. O desafio que você tinha, aumentar o nível de consciência das pessoas. Uhum. Né? Quais foram os rituais que tu usou para começar a aumentar o nível de consciência das pessoas e que esse aumento de nível de consciência das pessoas trouxe mais, sei lá, uma mentalidade mais prosperidade, alegria, felicidade, engajamento, envolvimento, conexão. Muita gente no meio do caminho, eu quero que tu fale sobre isso. Provavelmente muita gente no meio do caminho ficou para trás. Concorda comigo que isso aqui foi também uma mudança de cultura? Tu mudou um pouco o ambiente e nessa mudança e transformação cultural que tu foi colocando lá dentro, muita gente não se adaptou. Sim. Né? Sim. E muita gente saiu. Sim. E que às vezes também você tirar essa pessoa que não está aderente com aquele comportamento, eu não sei qual é o impacto que tem em subir talvez alguns pontos percentuais do time de nível de energia, de engajamento ou não também, mas eu queria que tu comentasse sobre isso. Sim, perfeito. Eu entendo assim, uma primeira coisa, Guilherme, é tratar o abstrato como concreto. Tá? O empresário, o líder, se você perguntar, seu orçamento, você faz o orçamento, né? Fez esse ano, aí a gente só vai medir ele no ano que vem, né? Fala, porra, não, cara. No mínimo, mês que vem, eu tô olhando aqui para ele de novo. Ah, tá. E engajamento? Não, engajamento só ano que vem. Entende? Então, coloca prioridade ali no negócio. Começa a olhar para essas coisas porque funciona.
Porque o Guilherme feliz lá da Duda é muito melhor do que o Guilherme triste, entendeu? Com raiva, etc. Isso aí, uma simples pesquisa de pulso, Já mostra. tem várias ferramentas no mercado hoje que conseguem trazer isso. Isso Precisa aqui já ser a mostra. pesquisa que o Eden fez com super... Cara, se você fizer uma... Ó, deixa eu te contar um negócio. Eu trabalhei num estaleiro, lá no Guarujá. Quando é que foi isso, Guilherme? Tem muito tempo atrás. Não é muito tempo atrás. Eu ia para a porta do refeitório, eu e o presidente do sindicato. A gente tinha um papelzinho com uma caixa e uma caixa de bombom. A gente entregava um papelzinho para a pessoa ia numa urna, voltava uma pergunta, era assim, quão feliz eu estive na empresa este mês. Voltava e jogava na caixinha. Tão simples quanto isso. E ganhava um bombom. Simples quanto isso. Isso eu fazia lá atrás, cara. Então eu tinha todo mês, eu media esse negócio. Aí, o que eu fazia lá atrás também nesse estaleiro? Tinha um botecão, assim, em frente do negócio. Eu selecionava, sorteava ali uns 20 operadores e tal, ia almoçar no botecão com os caras. E ali eu tinha a medida, entendeu? O dado frio e o dado morno ali no negócio. Então, com isso eu conseguia agir. Então, pode ser um negócio tão simples quanto esse. Abra canais onde você vai poder medir, você vai entender. Segundo, cria confiança. Porque se eu saísse dali e fosse direto na sala do diretor do estaleiro para falar mal do líder e tal, acabou. Se eu saísse dali e fosse lá para demitir o cara que estava reclamando, acabou. Né? Cria esse espaço de confiança. O que você precisa é ver essa fotografia o mais nítida possível, né? Exatamente. Porque, na verdade, o que você quer é tratar. Não é você contra outra pessoa, não. É você contra... Isso é todo mundo contra o problema. É isso. Então, se você não gera confiança, você não faz as pessoas se abrirem para o problema e mostrar o problema, escancarar ele. E aí você não consegue tratar. Não consegue resolver. Primeira coisa que você precisa fazer, primeira coisa que você precisa ter para resolver um problema é saber que o problema existe. Se você não sabe, não tem como resolver. E aí entra a vulnerabilidade, que é se abrir, cara, pro problema, entendeu? Se abrir, fazer perguntas, entender, testar. Abrir um processo de testar. Eu sei, eu cheguei na organização, aparecia um problema lá. Eu já tinha feito 2 MBAs sobre esse problema, tinha lido 20 livros sobre esse problema e tinha resolvido ele em 8 empresas que eu passei. Eu olhava para esse problema com um monte de pergunta, falava, eu não sei. Aí um colega meu, de uma outra área, que nunca tinha estudado, nunca fez não sei o quê, eu tenho certeza como resolver isso aqui só vai resolver. Eu ficava curioso, eu falava, cara, como é que pode, né, mano? Me sabe demais, que é exatamente... Eu esqueci o movimento que é, mas quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe das coisas. Então, nesse campo do abstrato, entender que não sabe. É uma ignorância refinada, né? Quanto mais eu estudo, parece que mais ignorante eu me vejo. Mas não é uma ignorância bruta. Não. É uma ignorância refinada. Exatamente. Parece que mais burro eu sou, mas exatamente. não é uma coisa tão bruta, é uma coisa refinada, porque eu vejo o quanto de possibilidades tem ainda mais para me aprofundar e conhecer mais sobre o negócio. Experimentar. Faz o teste. Eu vou fazer o café da manhã da alegria. Faz, velho. De repente você acha que é uma besteira, talvez dê certo, talvez não. Aí volta, aí vai acompanhando isso. Quanto tempo durou esse processo? 2 anos de alguma coisa? Esse processo durou... Tá até hoje. Né? Hoje a gente já está muito no refinado, porque aqui é lapidação, esse conhecimento... A gente está passando para os líderes. Lá atrás eu precisei colocar muito recurso, agora eu já tirei recurso e estou tirando cada vez mais, porque aí vira cultura. Essa é a ideia, né? Já enraizou, já criou raiz no negócio, ainda não 100%, já faz. Mas porque ainda depende, mas a gente está nesse processo. Então, assim, mas para criar tudo isso, eu diria que foram 25 anos de carreira até chegar nessa clareza que eu tive para aplicar e 5 anos ali dentro. Talvez os 2 primeiros anos para descobrir os bases. E aí, no 3º ano, eu descobri o artefato, que foi esse processo, e aí coloquei ele para rodar. E aí veio outra coisa, né? Porque falei assim, tá, funciona, mas será que funciona em outro lugar? Aí a gente foi para a França, aplicamos na França. Funcionou lá também, uma média de 8 pontos percentuais. Será que funcionou? Tem um parceiro meu, sócio meu, que aplicou numa empresa menor, uma empresa de 30 pessoas de tecnologia. Funcionou lá também. Então, assim, as maneiras estão aí, né, cara? Eu falo assim que cultura, e aí a gente como empresário, a gente tem aquele lance de imediatismo, né? Na verdade, a gente tá passando por um movimento muito curto-prazista no mundo, né? Tudo parece que tem que ser para ontem, todo mundo quer o resultado do curto prazo, por isso que o mundo tá tão pressionado cada vez mais por resultado, por produtividade, e nem sempre tudo é tão rápido assim, né? Criar cultura
Pô, leva tempo. Mas criar cultura dá trabalho. Dá trabalho, pô. Mas pior é tu ficar do jeito que tu tá, na situação que tu tá hoje. E o ponto então... você tá criando cultura o tempo inteiro. Vai ser consciente ou inconsciente. Porque é um processo de... Esse processo de engajamento, ele é um processo que ele é permanente, né? Não tem fim, só tem começo e meio. Então, todo dia é o dia zero. Eu falo que não tem como eu ter uma cultura forte ou uma cultura engajada, um time engajado, com a liderança fraca. Então, se o líder é igual a gente... Eu brinco, talvez engajamento, se a gente for fazer uma metáfora, ela é um músculo. Ou ela é nossa saúde. Se eu relaxo na minha saúde, o que acontece? Se eu relaxo no meu casamento, o que acontece? No relacionamento. Se eu relaxo no meu treino, na minha dieta, o que acontece? Se eu relaxo com o meu time, o que acontece? Se eu relaxo na minha liderança lá e no engajamento, nas ações lá dos artefatos, o que acontece? Então, tem muita gente que acha que cultura, não, eu vou fazer isso aqui, tem que ser rápido, senão isso aqui não funciona. E, cara, leva tempo para ser construído. Assim como educação de filho leva tempo. Mas vai dar muito trabalho. Vai, cara, mas vai dar muito trabalho também tu continuar do jeito que tu tá. Talvez vai dar mais trabalho continuar do jeito que tu tá, né? E a gente vive nessa geração onde o empresário, ele é muito fazedor. Eu falo que é aquele empresário Rambo, que ele foca e investe muito em estrutura, bota o dinheiro na frente e sai fazendo, ele sai se lascando todinho, sai se quebrando todinho, né? Mas o empresário brasileiro, ele investe muito em estrutura, investe pouco em estratégia. Aí depois que ele se lascou todinho, se quebrou todinho aqui, para contratar máquina, não sei o que, investimento e tal, é que ele, quando ele tá cansado, não aguenta mais, ele vai voltar e vai olhar para a estratégia. Cara, aí a estratégia leva tempo e a pessoa não está disposta a suportar o tempo. Então, não é que as coisas acontecem na sorte. Cara, teve muita estratégia que tu usou nisso aqui e tu soube respeitar o processo, no final das contas. E sabe, Guilherme, assim, o empresário brasileiro, cara, é um herói. Esse cara, ele quer fazer o bem. O empresário não é um sacana que quer chicotear os outros, explorar os outros. Ele quer fazer o bem. Só que ele não tem estrutura, ele não foi preparado para isso, ele não sabe o que fazer. E querendo fazer o bem, ele perde a cabeça às vezes, ele vai por esses caminhos, etc. Agora, o que a gente precisa ajudar, o que ajudaria esse empresário é ele começar a deixar o arquétipo do herói, que ele não vai salvar todo mundo. Ele começar a assumir o arquétipo do guerreiro. O que é o guerreiro? O guerreiro é o guerreiro no jardim, né? Você treina para ser um guerreiro, só que você vive no jardim. Cara, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. E para ele migrar para o sábio. Porque o sábio é o arquétipo do empresário. O empresário não tem que estar arregaçando manga, carregando coisas. Não, é outra coisa. O arquétipo do sábio é o cara que abre a boca e que dá a direção toda e que muda uma guerra e que traz uma informação e que tá... Então, sair desse herói que dá o barato no cara, que gera o hormônio que ele precisa para continuar a reforçar o arquétipo dele de herói. Por quê? Porque ele precisa disso, porque provavelmente lá na infância, se ele não estivesse fazendo e acontecendo, etc., ele não era reconhecido, não era olhado por pai, mãe e tal. E aí entrar num outro que é muito mais maduro, cara, que é muito mais adulto e que para ele vai ser muito mais saudável, ele vai viver muito mais feliz. Perfeito, perfeito. E vai ganhar mais dinheiro. Cara, eu recentemente eu participei de uma mentoria com o Flávio Augusto e ele falou um negócio que eu achei genial, que ele fala assim, ó, é por isso que é o lance de estratégia é maior do que a genialidade do empresário. Às vezes a gente acha que a gente é muito fazedor, é muito mão na massa, é muito executor, aí começa a sair para executar e esquece da estratégia, uma hora a gente vai bater cabeça. E o que ele fala é assim, o modelo de negócio sempre vence a genialidade do empresário. Quando o empresário é muito gênio, mas não tem um modelo de negócio bom, ele não vai para frente. Ele pode andar de lado, prosperar, ganhar um dinheirinho, mas ele não vai criar um negócio brutal. Agora, se ele tem um modelo de negócio brutal, com a estratégia brutal, boa, e a genialidade do empresário talvez fosse mais ou menos uma nota 6, 7, ele vai conseguir liderar o mercado e ganhar concorrência. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? A gente fazer com que esse empreendedorismo também seja um pouco menos amador, começar a olhar também para a estratégia, feito isso. Então, não tem como eu crescer negócio sem gente.
né? E eu acrescentaria uma coisa nessa equação, Guilherme, que é quem ele é. Porque é a coisa do coração que tem uma premonição. Então, Propósito, né? Do lance do... se você é alguém que está focado em elementos muito densos, você vai atrair elementos densos e pessoas densas para a sua vida. Se você é alguém que está focado em elementos mais sutis, você vai atrair elementos sutis e pessoas sutis para a sua vida. Então, a sua vida se torna mais fácil, porque você atrai, assim como a gente está comunicando o tempo inteiro com roupa, com palavras, com tudo, a gente está comunicando energeticamente. Então, se é uma pessoa madura internamente, que faz o trabalho de terapia, de expandir a consciência, de viver experiências, de se posicionar, de entender que a vida é muito maior do que isso, né? A vida não é ganhar dinheiro, juntar patrimônio, cara. Não é isso. Isso é importante, é legal, é ótimo. Eu sou empresário, eu tenho empresas, além de ser executivo, eu tenho várias empresas. Então, assim, é muito bacana. Só que não é sobre isso. É sobre outra coisa. Aí você começa a se desapegar de certos elementos, de querer controlar. As pessoas começam a ser mais maduras. Começa a gerar uma abundância de que você não sabe que aí o dinheiro de vem, onde vem. É absurdo, assim. É como consequência, mais uma vez. Exatamente. O Eden, tem mais 2 perguntas que eu queria fazer pra gente finalizar. E, cara, assim, se deixasse, eu ia embora aqui e ficava conversando mais. Mas tu falou muito, e eu já vi, quando a gente se encontrou, a primeira vez que a gente se conheceu foi dando uma palestra lá em Minas. Então eu palestrei, logo em seguida você entrou e palestrou. E tu tocou num ponto aqui que lá, naquele momento lá atrás, tinha me ligado um alerta, que tu fala dessa relação de pai e filho, com liderança, líder liderado e adulto com adulto. Conta um pouquinho mais sobre essa relação, que eu acho que é muito do empresário. O empresário, que ele é centralizador, ele trata todo mundo como um bebê, né? Ele infantiliza muito o time. E aí o time não cria, o time não pensa. O que é que um bebê faz? O bebê só chora e faz cocô o dia inteiro. O bebê não pensa, o bebê não toma decisão. Exatamente. Então, e eu não estou tratando uma criança. Tem uma pessoa adulta ali na minha frente. Me conta um pouco mais dessa relação aí, que, cara, essa relação foi incrível. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais aqui. Cara, tem assim, tem Eric Berne, que é um psicólogo, ele fala de 3 posicionamentos que você pode ter nas relações. Então, um é como pai, então é aquela figura severa, que toma as decisões, que tem o conhecimento, Outra é como adulto e outra é como criança. Tendencialmente, se o líder tende a se posicionar como pai, ou a pessoa que está do outro lado, se ela não for muito bem estabelecida, e a maioria não é, internamente, ela vai se posicionar como criança. E aí você tem uma relação doentia, entende? E aí o líder vai ficar cobrando, cara, e vai ficar falando, vai ficar dando chilique, brigando e e o povo vai continuar agindo como criança. Enquanto o líder não se posicionar como adulto, e adulto é o seguinte, tem um texto, se eu não me engano, hebraico, que fala o seguinte, que Deus chega com a justiça numa mão e a benevolência na outra. Quando eu li isso, eu achei tão interessante, cara, porque ele chega primeiro com a justiça, depois é a benevolência. Então, se o cara está errando, você vai lá dar chilique, não vai resolver nada. Isso é infantilidade sua, achar que você dá um chilique que a pessoa vai mudar. Então, o que você tem que fazer? Primeiro é a justiça, chamar, separar, dizer, olha, o seu comportamento, que não é você é uma pessoa linda, maravilhosa, eu te amo, mas o seu comportamento, lá na empresa eu falo que é um carrapato, comportamento, tá? Que você vai dar um feedback. Então, tem um carrapato em você. Eu tô te mostrando para que você possa tirar. Você é uma pessoa maravilhosa, só que este carrapato não é legal. Então, justiça. Como é que eu posso te ajudar a tirar isso? Como é que eu posso te ajudar a mudar? Vamos traçar um plano aqui? Ah, não mudou. Volta de novo. Justiça. Irmão, a gente conversou lá atrás, te deu oportunidade, tu não mudou. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Benevolência. Como é que eu posso te ajudar? Não é assim, você é um sacana que eu tô aqui de novo perdendo meu tempo. Não, benevolência. Como é que eu posso te ajudar a mudar? E aí vai, até que a pessoa muda, ou você entende que a pessoa não alcança, não vai mudar. Entender isso como adulto, dizer pra pessoa, olha, nós tivemos essa conversa esse tempo, chegou o momento de tomar uma decisão. Talvez não faz sentido você estar aqui, esse comportamento aqui talvez esteja até desalinhado com a cultura da empresa. Exatamente. Né? Você tira a pessoalidade do negócio, né? Não é eu contra você. Não. É um comportamento que está aqui. E aí talvez botando um tempero aqui, se você tem a tua cultura clara, o código de cultura entra talvez como um escudo. Ó, cara, não sou eu que estou falando. Meu papel como dono, líder, é ser o guardião da cultura da empresa. Então, o que é que esse teu comportamento aqui está desalinhado com a cultura da empresa?
Exatamente. Então não sou eu que estou falando. Olha para a cultura é maior do que eu, o código de cultura é maior do que eu. Como é que esse teu comportamento está alinhado com isso aqui? O que tu pode fazer para mudar? Meu papel sempre é maravilhoso. Meu papel aqui é ser só o guardião do negócio. E de outra coisa é que, de forma madura, não ter a expectativa que a pessoa vai entender. Isso também é maduro. Porque eu vou lá, eu cumpro com o papel e eu crio a ilusão de que a pessoa vai entender. Não vai. Se ela não valorizar aquilo, vai entrar por aqui e vai sair por aí, cara. Então É o você tem entender que de repetir comportamento. 3, 4 vezes, entendeu? Se tiver que repetir 10, 20, manda embora, porque não é pra estar lá. Ed, cara, por último, olha só, a gente tá fazendo o nosso 2024, final de 2024, estamos fazendo uma campanha olhando para 2025, né? Que é a campanha que está até ali na tela, Planejamento Estratégico da Cultura para 2025. Né? Então, como que a gente consegue, diante de todos esses episódios, podcasts, conteúdos e tal, a gente trazer, planejar nosso 2025 para ser um 2025 diferente? Porque entra ano, sai ano, as empresas parecem que continuam com os mesmos problemas, né? Problemas que deixaram de ser normais, já deixaram também, às vezes, de ser anormais e viraram patológicos. Uhum. É tipo assim, um bebê chupar chupeta com 1 ano é normal. Com 2 anos já não é normal, já é anormal. Mas um bebê chupar chupeta com 5, 6 anos, 10 anos de idade, cara, é patológico. Tem problema dentro da empresa da gente que é normal, porque tá 6 meses, 1 ano lá. É anormal quando um problema tá 3, 4 anos. Mas é patológico quando ele tá 10 anos, cara. E aí a gente tá fazendo essa campanha de, cara, como que eu consigo planejar um 2025 diferente, criando cultura de times fortes, que é a única saída que eu acho pra gente poder ter resultado, que resultado é consequência. Como é que tu tá encarando isso, né? Aí olhando pra frente agora, quais são as tendências que tu vê, os desafios que tu vê pra frente pra 2025, o que é que tu vai implementar na prática em 2025, os refinos que você fala, pra ter um 2025 ainda melhor, porque uma coisa difícil é você chegar para ser o GPTW número 1, que é 2 anos seguidos, a Novo Nordisk, que é liderança sua, mérito seu, do seu time, obviamente, parabéns, né, te reconhecendo aqui, mas mais difícil ainda é se manter. Chegar no topo é difícil, mas se manter no topo, cara, é mais difícil. O que é que tu tá olhando para 2025 como de tua estratégia de cultura, times fortes, felicidade, engajamento? Sim. Hoje, lá na organização, como característica da organização, a gente teve muito movimento interno. Então, a gente baixou o nível de maturidade de liderança, o nível de maturidade técnica. Então, hoje eu estou atuando muito nisso. E em como trazer pessoas de fora e fazer o onboarding, né? Colocar essa pessoa já engajada nessa cultura e nesses processos, etc. Porque treinamento, uma coisa é você ministrar um treinamento, outra coisa é a pessoa se apropriar do conhecimento. Então, você gravar o treinamento e colocar lá e falar para a pessoa, dar um procedimento pela lei, falar, ó, lê aí, finge que você aprendeu, eu finge que eu acredito e tá tudo bem, não vai funcionar. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais adequada, que eleve o conhecimento, ao invés de simplesmente entregou o treinamento, né? Então, esse é o foco meu ali nesse processo para o próximo ano. Como tendência de mercado, eu vejo que está tendo uma abertura e está tendo um caminho muito mais forte para essas questões mais sutis, cara. Cultura, engajamento. Os líderes estão caindo a ficha de muita gente que não é trabalhar até morrer, que não é espizinhar ou chicotear os outros, que não é que a vida é muito maior. Então está tendo um despertar da humanidade que está refletindo nas organizações cada vez mais forte. Então eu vejo que as pessoas vão estar trazendo esses elementos muito mais sutis e vai estar muito mais facilidade. Agora, o que eu diria era se tem algum colega meu aqui ouvindo, ou se o líder aí, não esquecer também dessa parte concreta, né? Que é o medir, que é o racionalizar, que mesmo sendo abstrato, dá para fazer. O importante é isso aqui. É o People Analytics ali, né? Medir. Ou analítica, ou uma pesquisa em troca de um bombom. Num papelzinho dentro de uma caixa, já resolve, entende? Às vezes o simples resolve mais do que o complexo. Mas trazer essa ciência para isso eu acho que é muito importante. E fazer o seu trabalho interno, cara. De tudo isso que eu falei, joga tudo isso no lixo. Enquanto você não fizer seu trabalho interno, o empresário, o líder, ir lá fazer a terapia, viver as experiências, sabe, refletir sobre a vida, mudar internamente, você não vai conseguir. Você vai sempre refletir essa psique que foi montada doentia com mecanismos de defesa, e eu tô usando esse termo porque eu também tenho, todo mundo tem, você tem.
Então, assim, é olhar para isso. Na medida que você melhora isso, magicamente as coisas ao seu redor começam a melhorar. Porque é tudo um reflexo. Liderar outras pessoas, primeiro eu preciso saber me autoliderar, né? Conhecer outras pessoas, primeiro eu preciso saber me autoconhecer. Coisa boa. E aí, assim, Éden, até pra gente finalizar, queria deixar também um QR Code aqui na tela. Vai ter um QR Code aqui na tela passando, tá? Que esse QR Code, ele é um QR Code para ajudar, né, as pessoas que estão aqui até o final a fazer um diagnóstico através da nossa inteligência artificial, depois através do nosso time. Se você sente que talvez o momento de 2025 seja um momento para você olhar para a cultura organizacional, trabalhar a cultura de times fortes, né? Porque você vê que talvez depois desse papo de 1 hora seja uma das saídas para você prosperar mais, eu vou deixar um diagnóstico aqui onde você consegue acessar QR Code. Se você está escutando pela nossa plataforma de Spotify, podcast, não seja por vídeo no YouTube, vai ter o link também, né, nesse episódio. A gente vai deixar na tela, na descrição do podcast do episódio, o link, onde você vai ter o acesso a fazer um diagnóstico gratuito com o nosso time, usando nossa inteligência artificial também, para entender o que é que falta para a tua empresa criar um planejamento estratégico olhando para a cultura de times fortes ainda não, né? Mas para 2025. Então a gente tira um raio-x, traça um plano de ação customizado, e aí vai te dar esse plano de ação. Se você tocar sozinho, beleza. Se você achar que faz sentido ter a gente também como empresa, né, para te ajudar, para te guiar como um parceiro estratégico, um acelerador desse resultado, né? Na maioria das vezes está comprando tempo, a gente aperta a mão e faz negócio. Senhoras e senhores, esse é o Éden Molim, episódio número 27 do podcast Cultura de Times Fortes. Um cara que em 5 anos aí tirou a empresa 49 para segundo ano consecutivo, número 1 de EPTW. Cara, parabéns demais aí, baita trajetória. Espero que a gente possa continuar juntos aí, seguindo esses caminhos. Tem muita coisa boa que dá pra gente caminhar e fazer juntos. A gente para 2025 também está criando, a gente está criando e tem um propósito muito claro, que é tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Estamos criando a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. E 2025 tem um projeto estratégico muito forte nosso, que é reunir os melhores profissionais de gestão de pessoas e cultura do Brasil. Provavelmente você vai ser um deles. Éden, cara, deixa a mensagem final aqui que você acha que está tocando no seu coração aí para quem está assistindo a gente aqui hoje. Mensagem final, Guilherme, vai para o empresário, que eu entendo que hoje em dia a gente vive num mundo, num sistema, num país onde muitos dos problemas que a gente tem pode ser solucionado por você. Então, se permita, busca o apoio. Você não precisa estar sozinho nessa caminhada, porque na medida que você mudar, você muda aquelas pessoas ao seu redor. E aí você pode pensar, pô, Éden, mas eu tenho uma empresa aqui com 100 pessoas. 100 pessoas vai impactar em 1.000, que vai impactar em 10.000 e assim por diante. Então se abra, você não precisa passar por essa dor sozinho. Existem caminhos e existem pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. É isso. Coisa boa. Senhoras e senhores, Éden Molim, grande abraço. Vejo vocês no próximo episódio.